Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. E como sempre, eu tô aqui com meu amigo Henrico De Ferrari. Fala, André, tudo bem? Tudo ótimo, e contigo, Joia, cara? tudo em paz. Vamos hoje para mais uma resenha? Positivo operante. Essas são as melhores, cara, eu adoro. Então, Então. conte aí qual é a resenha do dia. Hoje vamos falar um pouquinho da minha jornada em Las Vegas. Opa, mas não tem o mito do que acontece em Vegas, fica em Vegas? Mas Hoje vai será ficar aqui para o entre nós. mundo. É. Ah, que Boa. legal. Bom, a gente fez um episódio agora uns dias atrás falando sobre meu primeiro shopping, né? E aí, saindo do meu primeiro shopping, eu recebi um convite de um fornecedor lá do shopping, que era um norte-americano que era um visionário, né? E às vezes os visionários se dão muito bem, às vezes nem tão bem, né? E na época, isso no começo dos anos 2000, tava um bafafá, não sei o quê, que iam voltar os cassinos a operar no Brasil. E esse cara foi para Las Vegas e comprou os direitos de fabricar coisas de alguns caras que faziam cassinos em Las Vegas para o Brasil. E ele precisava de um engenheiro. E aí ele me convidou para fazer a transferência de tecnologia de Las Vegas para cá. Isso é uma experiência ímpar, hein? Muito legal, muito legal. Na verdade, não era só de Las Vegas, mas também tinha fornecedores da Disney e tinham várias coisas. E aí, eu fiquei lá 1 ano e meio, uma coisa assim. Eu tive várias vezes em Las Vegas, em Orlando também, vendo fabricantes de insumos para cassinos e para parques temáticos, né? Que legal. Muito legal. Então, assim, o primeiro conceito que é importante colocar é o que é tematização, que é esse negócio que eu trabalhei com, né? Uhum. Então, o que acontecia, isso começou na Disney, com as filas de espera para os brinquedos. Então, quando começou a fazer sucesso, a galera ficava uma cara esperando para entrar no brinquedo. E aí os caras sacaram que para você ficar lá na boa, você já tinha que estar no brinquedo. No entretenimento, né? Exatamente. Então, começou-se a criar ambientações para que você pudesse estar dentro da atividade enquanto não chegava a hora da atividade. Então, sei lá, uma montanha-russa. Até você subir na montanha-russa e em 2 minutos sair dela, você ficava 1 hora numa fila. Então, vamos tematizar a fila, vamos tematizar o ambiente e fazer com que essa espera seja agradável. Nossa, que legal. Por isso, tematização. Exatamente. E aí vieram os cassinos, que já existiam os cassinos em Vegas e tudo mais, mas eram hotéis e um monte de maquininha e mesa e croupier e não sei o que e pá. Mas o que diferenciava um do outro? Nada. E aí começaram a surgir os cassinos temáticos. Uhum. Então, você cria ambientações para que você fique bem naquele lugar. Então rola muito dinheiro e as coisas se pagam, né? Claro. São investimentos que valem a pena. E aí, então, eu trabalhei com uma empresa que ela, na época, estava fazendo um cassino, que é o Venetian, que é uma réplica de Veneza. E acompanhei obras na Disney, tanto em Los Angeles quanto em Orlando, para ver técnicas construtivas. E aí fui treinando, não sei o quê, fui aprendendo e fui trazendo algumas coisas para o Brasil, que no final das contas não surgiram os cassinos. E aí eu cheguei à conclusão que não valia a pena continuar com isso e voltei para o mercado de construção civil pura. Né? Mas era um tiro que, né? Imagina se isso vira. Tu ia ser o primeiro engenheiro
temático. E teve algumas coisas que a gente trouxe de tecnologia que foram os primórdios de coisas que hoje em dia se usam com uma certa regularidade, como, por exemplo, aqueles isopores esculpidos que você faz fachadas de prédios, não sei o quê. Tem uma outra técnica que são microconcretos, que você faz elementos decorativos com eles. Eu comecei a desenvolver, a trazer uma tecnologia para cá, que no final acabamos que não veio, que era... Não sei, você lembra de uns painéis de concreto de fachada que se usou durante muito tempo? Você levantava o painel inteiro, era uma placa de concreto com granitos, com acabamentos já prontos, e você vinha fazendo as fachadas com isso, né? Na época, a gente foi buscar uma tecnologia na Espanha de fazer isso com placas de 2, 3 centímetros. Em vez de fazer com uma placa de 15 centímetros, você fazia isso com placas de 2, 3 centímetros. E a gente chegou a usar isso para alguns elementos decorativos, com um hotel 6 estrelas que tem aqui no Panambi, que foi assim, toda a parte externa de decoração, não sei o que, a gente fez com esse material. Legal. Então, bom, então vamos falar um pouquinho lá das coisas que eu vi, né? Então, por exemplo, no Venetian, nesse cassino, ele era uma réplica de Veneza, e era uma réplica que teve autorização da cidade de Veneza. Caramba! Então, eles compraram o direito de replicar Veneza em Las Vegas. Então, foram lá os técnicos deles, e aí o replicar é assim, você vê elementos arquitetônicos, você pega as medidas exatas, você faz máscaras com a textura daquilo. Então você vai no local, passa um filme de silicone e você consegue reproduzir a textura daquele elemento. Caramba! As cores e tudo mais. E aí você vai para uma fábrica e você produz aqueles elementos industrialmente, e aí você estampa aquilo lá para pegar a mesma textura, a mesma coloração, a mesma coisa, e é a mesma peça que tem na Praça de São Marco, tem dentro daquele cassino. As gôndolas, os caras foram lá e tiraram os moldes das gôndolas venezianas e levaram os moldes para replicar as gôndolas lá. Então, assim, nesse cassino tem canais com as gôndolas, as pontes e tudo mais que tem. É perfeito, muito bem feito, muito perfeito. É um troço assim bizarríssimo. E aí tem um monte de tecnologia juntos, né? Então, por exemplo, iluminação. O cara consegue replicar dia, tarde, noite, tempestades, todos os efeitos possíveis de iluminação você vê dentro do cassino, sabe? Então, assim, é muita tecnologia, é um troço muito, muito legal, né? E voltado à experiência, né? Que eu acho que é uma coisa que é o que há hoje, né? Exatamente. É vender a experiência. É muito, muito impressionante. E aí você tem, assim, um monte de cases, assim. Eu ficava num hotel que é muito emblemático lá em Las Vegas, que se chama Luxor, que é uma pirâmide em escala natural de vidro. E aí e ele tem um facho de luz na cobertura, no topo da pirâmide, no ápice da pirâmide, e você vê essa luz na estação espacial. Que isso, cara? É bizarro. Você tá em Las Vegas, você vê aquele jato de luz saindo do topo da pirâmide, e tem relatos que na estação espacial os caras veem esse ponto de luz lá de cima. Caramba. E esse cassino, você entra nele e ele é aberto no meio, totalmente. Então os quartos, eles estão empilhados no formato de uma pirâmide. Você entra, você tem um saguão gigantesco e um pé direito ilimitado, muito alto.
E os elevadores, eles são na diagonal. Então, você... Que louco isso, cara. É impressionante, assim. É o que você falou, de experiências que são, putz, indescritíveis. Então, você entra no elevador e ele vai subindo assim. É genial. É muito impressionante, né? A gente começa a pensar no elevador convencional, né? Que tu tem uma guia da caixa de corrida, um contrapeso, aí agora faz isso em diagonal. Eu me deu um nó aqui, quase me deu uma tela. Tecnologicamente eu não sei como é que faz, não, eu também. mas funciona. Sensacional. É muito louco. E aí, então, você tem muita técnica. Por exemplo, tem cassinos que você entra e você tem espaços. Isso tem bastante na Disney também e em alguns cassinos lá, que você anda e parece que você está andando em madeira. Mas não é madeira, é concreto. E o concreto está esculpido e tem a textura de madeira. Que isso, cara? Então, você está andando numa ponte de madeira, não sei o quê, mas na hora que você toca, você tem a temperatura do concreto. Sim, sim. E parece ser madeira, mas não é madeira. E nisso tem muita coisa, né, que se trabalha assim. Então, por exemplo, alguns cassinos, os mais luxuosos, você tem peças de granito e você olha para o granito e o pé direito são gigantescos. Você fala, meu, cara, é só granito isso daqui, né? Mármore. Mas não é. Então, assim, lá tem um conceito que chama altura de toque. Então, tudo que está na tua altura de toque é de verdade. Olha só. E o que está para cima é fake. Tu não toca, né? Já é um... Então, você vê, por exemplo, granito, que a partir de uma certa altura é tinta. Então são os artistas, né? Não é qualquer um que imita pedra, mas é pintura. Então são painéis pré-fabricados e você vai lá, vai colocando e nas emendas o cara faz um tratamento, não sei o quê, e quando você vai ver, tudo parece ser granito ou mármore. Será que os cassinos vão mandar mensagem aqui? Fala, Henrico, não conta o nosso segredo. Ai, cara. Mas, por exemplo, tijolinho. Mesma coisa. Você vai, assim, o cara senta tijolinho até uma certa altura, dali para cima é tudo fake. É fibra de vidro, é qualquer coisa, mas extremamente bem feito. Né? Claro. Então, assim, você não vê, você não entende, você não repara, mas é tudo fake. Né? Meu Deus, cara. Então, não é só fake news que existem, são fake construções, né? Materiais. Que legal. Outra coisa que eu vi foram esculturas robóticas. Então, assim, você vai... Tem um cassino lá que chama Caesars, que você entra e é tudo baseado na Roma Antiga. Então, você vê aquelas estátuas, não sei o quê, e aí, numa dessas, eu tô andando, não sei o quê, e o meu chefe à época, né, conhecia tudo, né, falou assim, vem cá ver essa fonte. Aí tô lá vendo uma fonte bonita, né, com umas estátuas de mármore branco, não sei o quê, papá, e aí, de repente, a iluminação começa a mudar, não sei o quê, papá, e aí você ouve um trovão. E aí as estátuas começam a se mexer. Que isso, cara? E aí elas começam a conversar e a discutir, e a brigar, não sei o quê. Que isso? E aí você... Sabe aquelas coisas inusitadas? É quase inacreditável, né? E aí depois a gente foi na fábrica dessas estátuas. E aí é muito maluco, porque assim, todos os movimentos são pistões hidráulicos. Então imagina um dedo. Você tem 3 pistões e são micropistões que fazem um movimento de uma articulação, não sei o quê. E aí então você vê o negócio sem a pele é uma estrutura metálica com um monte de pistõezinhos e não sei o quê e comandados eletronicamente, eles vão se movendo, vão se mexendo, não sei o quê, e depois os caras vêm com uma pele, que é látex ou qualquer material desses, e você faz o negócio acontecer e
se mexer e falar e não sei o quê. Imagina que sacada isso, né? Vamos fazer uma estátua, mas ela anda, se mexe, ela conversa com o cenário, enfim. É brilhante, é muito genial. Tem um negócio que você conheceu, né? Que é o hotel lá, o Sun City, né? Sim, na África do Sul. E eu fiz coisas como o Sun City, que para quem não sabe, galera, é um hotel, também é 6 estrelas, não sei o quê, e ele é todo feito em pedra, né? É maravilhoso. E na verdade não é pedra. Né? Pô, agora vai ser os caras mandando mensagem aqui. Henrico não fala. Então, assim, eu fiz uma obra aqui com um técnico que veio lá dos Estados Unidos e a gente fez uma cascata artificial em Foz do Iguaçu, num hotel de primeira lá de Foz. E aí, então, essa técnica é bem legal, porque assim, o cara pega aço doce, que é o CA25, e vai esculpindo ele, dando o shape de uma pedra, de uma montanha, alguma coisa assim. E aí depois você põe tela de galinheiro e mais uma outra tela no fundo e projeta concreto. E aí quando você projeta o concreto, você antes vai numa pedreira e faz o skin, que chama, que é a pele que você vai estampar a pedra. Olha só. Então você define que eu quero simular este tipo de pedra. Aí você vai lá, tira um molde molde da pedra, mas da textura da pedra. Sim. E aí então depois quando o concreto começa a curar, você vai lá e estampa ele para dar a textura. E aí depois o cara vai lá e começa a esculpir. Então ele tem um cinzel que ele vai fazendo as fraturas da rocha. E depois que isso já está tudo fraturado e com a textura, aí você dá pigmentação em cima dela para simular o que for. Mas é muito artístico o trabalho. Né? É muito. E é muito legal, mas é concreto. Né? Então, assim, é uma obra de engenharia, né? Sim. E o louco é que, assim, o cara também tem que conhecer a questão de turbulência das águas. Então, quando a gente foi lá falar com o cliente como é que ele queria aquela água, o americano virou e falou assim, você quer um white water? Que é a água espumante. Então, você cria condutos de uma maneira a que você cria uma tal turbulência que a água fica espumando e ela desce na cascata como se fosse uma espuma branca, né? Nossa, cara, muito legal. Muito legal. Não, e deve ter muita engenharia por trás disso, né? O cara que é especialista nisso, o cara estuda qualquer tipo de fluxo de água num nível mecânica dos fluidos para ele, introdução. Aprendeu com 10 anos. Sim. É muito maluco, porque assim, tem muita tecnologia. Em várias áreas tem muita tecnologia e você começa a ver o potencial que a engenharia tem. Né? Aí uma das coisas que eu tive mais dificuldade, porque eu fui para lá, essa história é muito boa, aliás. Eu fui para lá, fiquei lá treinando, aprendendo, não sei o que, papá, e voltei para o Brasil para começar a fazer peças aqui. Então, esses pré-moldados de microconcreto é cimento, microsílica e fibra de vidro. Porque você não consegue usar concreto em baixas espessuras, não sei o quê. Sim. Então, é um concreto de alto desempenho, né? E aí, eu vim com os traços, compramos uma batedeira industrial de pão, aquela de panificação, sabe? Sim. Que os caras usam aquilo para bater o concreto. E aí, beleza, vamos lá fazer, faço o traço, não sei o que, papá, põe na forma, na hora que vai, não dá certo. E não dá certo. Aí eu ligando pros caras, falei, meu, não tá funcionando, não sei o que, põe um aditivo assim, põe não sei o que, e não dá certo, não sei o que.
Aí falou, meu, traz materiais aqui, vamos fazer aqui. E aí eu peguei cimento, microsílica, aditivos, pus na mala, despachei a mala e fui embarcar, né? Aí, bicho, que maluco é esse, né, cara? Tô no gate lá esperando para não sei o que e eu ouço o meu nome no alto-falante, né? E aí eu levantei. Na hora que eu levantei, vieram 2 gorilas da Federal, me pegaram pelas mãos e me levaram para fora da área de embarque. Que isso, cara? E fui parar numa salinha que eu nem sabia que existia dentro do terminal. Sim, sim. E aí eu entro na sala, não tô entendendo nada, tá minha mala lá. O que tá acontecendo? Né? Aí o cara, o que tá acontecendo? Você não sabe? Não. Abre a tua mala. Essa mala é tua? É. Foi você que montou a mala? Foi. Alguém mexeu na mala? Não. Aí, abre a mala. Vou abrir a mala. Aí no meio. Aí fui tirando a roupa, não sei o que, papai, e de repente aparece um saco com microsílica. Aí eu caí na gargalhada, né? Sim. Aí o cara virou pra mim e falou assim, vai ser a última vez que você vai rir nos próximos anos. Caramba. Aí eu falei, não, chefe, isso daí é areia. Aí ele caiu na gargalhada. Falei, eu já ouvi muita história, mas que era areia, nunca ouvi, né? Não, eu sou engenheiro, tô levando, não sei o que, papai, tá, cala a boca, vai. Aí sei que era areia. Pegou um canivete, e aí parecia aquelas coisas de filme, né? Sim. Furou o saco de microsílica, pegou e meteu na boca. Caramba, cara. Esperando ter o grande prazer de... Ia ficar dormento, maluco. E aí, bicho, ele cuspiu tudo. Porque era areia. E aí eu não ri, bicho. Porque ele tava muito puto. Pô. Mas tu falou a verdade. E aí o cara vira e fala assim, me deu um esporro, assim. Meu, se não é a gente que te pega, se é lá nos Estados Unidos que te pegam, pra você ser liberado ia dar muito mais trabalho. Sim. Quando você for fazer uma coisa dessa, você vai com um saquinho aberto em cima do guichê da companhia aérea, mostra o que é, eles chamam a gente valida. Vocês empacotam, né? Exatamente. Bom, e aí fomos pra lá, não sei o que, papai, e no final das contas, o que eu descobri é que o problema é que o nosso cimento é uma merda. É cheio de escória, cheio de não sei o que, e o cimento dos caras lá era puro. Claro. Então, a gente tem que fazer um puta ajuste nos traços e usar um monte de outras coisas para ajustar o traço, porque nunca ia dar certo o cimento nacional perante o cimento. E quando tu vai na tecnologia do cimento, ele tem muito isso, né? Que daí é pozolanas, escora de alto forno, não sei o que, não sei o que. Então a composição dele é a que a gente sabe, mas e os outros lugares, né? Exatamente. Muito e aí legal. No final, e inclusive os caras lá usam cimento branco. Porque como você tem que pigmentar o negócio, se você usar o cimento no cinza, você não consegue levar para cor. Sim. Então a gente teve que começar a importar cimento para conseguir fazer as peças aqui. Porque o cimento nacional não dava conta. Pô, mas imagina que eu tava importando sacos de 50 quilos desse trem branco. Não, troço muito louco. Ai, cara. E aí teve outras situações. Tem um material que a gente desenvolveu aqui, inclusive na época eu queria desenvolver a norma desse material, que é aquele isopor que usa para a área externa, para fazer elementos decorativos, né? Uhum. Então, aquilo lá você tem o isopor, que é um isopor de alta densidade, não é um isopor qualquer, e aí você faz com uma tela de fibra de vidro e depois se aplica uma argamassa por fora e esse negócio endurece e fica uma pedrinha, né? Uhum. E aí então, na época, eu fui fazer uma obra grande em Brasília, a entrada de um pátio de alimentação no Lago Sul, um lugar muito legal, e a gente montou como se fosse um pórtico
do Arco do Triunfo. Olha, cara. Quem é de Brasília conhece. Pontão do Lago Sul. E essa obra, então, a gente fez uma estrutura metálica, chapeada, com drywall, e em cima disso você aplica essas placas de isopor e faz o revestimento. Né? E na época, eu ia para lá, via com os caras quantidade de material, não sei o quê, e a gente importava materiais para fazer as obras. Né? E aí a gente importou uma certa quantidade e foi fazer aqui, e o material acabou e a obra não. Meu Deus. E aí então eu comecei a ler os rótulos, porque se eu fosse esperar outro lote, importar, ia demorar uma cara, né? E aí eu fui começar a ler os rótulos dos produtos, não sei o quê, e consegui tropicalizar, nacionalizar o negócio no tapão, né? Sim, no desespero. E acabou dando certo, foi super tranquilo, né? Mas aí você vai dando os pulos, vai aprendendo e vai se virando. E é um ramo muito interessante. Tem muita tecnologia de fazer materiais que não são os materiais reais, mas são fakes, que é muito, muito legal. Sim. Tem muito potencial, tem muita tecnologia envolvida nisso, né? E assim, as obras lá são gigantescas, sabe? Eu me lembro que esse Venetian era um hotel que tinha 5.000 quartos. Caramba! O maior hotel que eu conhecia aqui no Brasil tinha 400 quartos. Que isso, cara. E imagina que lá você tem deck parkings gratuitos. Que você sai de um cassino de carro, vai para o outro, deixa o carro, entra no cassino, não sei o quê, depois você pega o carro e roda. E as pessoas ficam rodando lá dentro. E, meu, edifícios garagens gigantescos. Imagina Hotéis 5.000 quartos. gigantescos. É muito impressionante. Assim, é uma escala muito maluca. Né? E assim, tem algumas coisas lá que são inacreditáveis. Por exemplo, tem uma montanha russa no topo de um prédio que é assim, você está numa montanha russa a, sei lá, 200 metros de altura. E aí Ou seja, a queda já dá frio na barriga. não é que você vai descer. Não, sim, mas digo. Sim, né? mas você está no ar, totalmente no ar, fazendo as coisas. Né? É muito louco, muito impressionante. E são vivências, assim, inacreditáveis. Né? E até onde chega a nossa tecnologia construtiva, né? Eu acho que é legal de a gente trazer essas histórias, mas é pra galera pensar fora da caixinha. É disruptivo isso, Sim. né? Tu estava falando de tecnologia do concreto. Recentemente eu conheci também equipamentos e materiais de drenagem feito com tecnologia de microconcreto, mas que tu olha o produto final, parece uma pedra, sabe? E muito bem feito, muito bem usinado, detalhes extremamente finos, é uma base de epóxi com N químicos ali. Sim. E tu tem que ter um controle muito grande, né? Muito teoricimento, tem retrações, tem fissuração, tu fala um negócio quebradiço, mas o negócio não é quebradiço. Cara, a tecnologia do concreto é impressionante. Na época, eu andei conversando muito com o pessoal de indústria química para construção civil, porque algumas coisas a gente precisava de aditivos muito especiais. Né? Uhum. E aí um desses caras estava me contando que a empresa dele tinha desenvolvido um concreto para ser aplicado na Lua. Caramba! Então, assim, era um concreto que subiria ensacado, e como não tem oxigênio lá, você bota um reagente, na hora que ele chegasse ali, você botava um reagente e ele endureceria, sem presença de oxigênio, que seria para montar uma estação lunar. Né? Você precisa ancorar o negócio, senão ele flutua, né? Sim. Então, assim, existe muita tecnologia que a gente nem imagina. Não, e olha Isso nível... estou falando no ano 2000, hein? Não estou falando
no mês passado, né? Imagina o nível de viagem do cara. Estou estudando um novo concreto que é para quando nós for fazer uma estação na Lua, eu ter desenvolvido. Não, é genial. O nível de profundidade técnica, teórica é astronômica. Com certeza. Que legal. É muito... E é isso. E assim, você tem muita tecnologia que hoje já se usa aqui, por exemplo, concreto estampado em piso, sabe? O cara tinha lá as estampas e isso daqui você vê aqui, né? Em vez de fazer aquela coisa de fazer mosaicos e não sei o que, você faz um concreto e bate, você pigmenta. E assim, os caras conseguiam fazer pisos de cassinos, assim, você vê pisos monolíticos gigantescos, todos coloridos, com arabescos, com não sei o que, e pá, que é isso, é você fazer um concreto, você estampa, você joga pigmento no lugar, aí você aplica um produto em cima que vai vitrificar aquilo e você tem desenhos maravilhosos num concreto. É sensacional. A gente tem muita coisa nisso e eu acho que recentemente, pelo menos nos últimos anos, tem se popularizado algumas técnicas de piso, principalmente, né? Aqueles porcelanatos líquidos, resinas e um monte de coisa, pisos autonivelantes e que são super bacanas, né? Tu quer explicar um pouco dessas técnicas, cara? Se tu já aplicou, não? Não, eu nunca... Quer dizer, eu já fiz piso autonivelante, sim, é relativamente tranquilo. E aí você tem em pisos industriais se faz muito isso, né? Resinas especiais para produtos químicos e tudo mais, né? Sim. Mas isso já está mais popularizado, né? Você vê bastante coisa funcionando para esse tipo de E tu tem utilização, concretos né? especiais para ambientes de alta agressão, né? E aí tu tem que ter, e aí aquela agressão ali é quase que tu faz algo especial para aquele meio, para que aquele concreto fique ali, né? Estável e duradouro. Exatamente. Muito jóia. Mas é isso. Basicamente, sim, daria para falar muito sobre o que é Vegas, né? Assim, a vida por lá, mas acho que não é muito tema aqui, né? Não, o negócio é falar um pouco sobre tecnologia. Sobre a construção, né? Exato. Cara, eu adorei ouvir essas histórias, né? E ver até onde é que vai o limite. A gente, às vezes, não vê coisas que fazem a gente pensar fora da caixinha. E isso, com certeza, é um chocalhão em todo mundo, aqui é um abalo para todo mundo pensar o que tem isso, o que tem por aí e até onde a nossa construção vai. Eu acho assim, galera, assim, quem tiver oportunidade, lógico que nem todo mundo vai conseguir ir lá trabalhar numa obra fora, mas quando você estiver viajando, tenta ver a técnica, né, que tem lá e tudo mais, mesmo que seja do lado de fora, né, você vai ver coisas muito interessantes, né? Sem dúvida. E você vai e se aprende com isso, né? Com certeza. Tem outra coisa que é muito legal, é você ver como a gente já comentou isso em algum outro episódio, falando sobre a cidadania, né? Como construir intervém no espaço, né? E como em certos lugares você não sai fazendo o que você quiser, né? Você tem regras para seguir, de civilidade, não sei o que aqui ainda não temos, né? Sim. Ainda tá, assim, quem tem mais força que faça e boa, né? E tem um episódio que a gente fala, agora não lembro se é o episódio de custos, mas que traz uma ocasião de uns vidros que foram produzidos fora de tamanho, para um hall e tal, e que eu acho que é muito legal tu trazer pra galera que tá ouvindo esse episódio. Tudo bem, não era em Vegas, aí beleza, Vegas ficou em Vegas, mas também eram materiais incríveis, né? Sim. Era uma fachada de um prédio, na verdade era o lobby de um prédio, que tinha um pé direito de 9 metros, e a gente estava sobrando, tinha a ver com custos, na verdade estava sobrando dinheiro, né, no fechamento da obra, e aí o pessoal, o investidor resolveu investir um pouquinho mais e dar um upgrade no empreendimento, e aí se trouxeram vidros que foram laminados, que foram fabricados na Alemanha, laminados na Itália e vieram para o Brasil com 9 metros de altura. Né? Únicos, assim, né? Aqui no Brasil as maiores laminadoras trabalham com 6 metros. Então, assim, foi uma belíssima aquisição.
E a gente estava todo preocupado que podia quebrar, não sei o quê. Então veio peça de reposição para cada um dos cortes e não quebrou nada. Vou cortar esses vidros aí, aqui. os vidros estão lá estocados a perder de vista, porque não quebrou e não vai quebrar mais, né? Sim. Muito legal. Cara, que experiência. Muito obrigado, então, cara, por dividir isso para todo mundo. Galera, Tá perguntem, critiquem, comentem sobre assuntos. Falando, nossa, mas nessa experiência, como é que foi tal coisa? A gente vai responder vocês e trazer muita coisa aqui. Henrico, mais uma vez, obrigado. Valeu. Falou, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.